Carbonaria, a maçonaria guerreira. Os carbonários eram uma variação da maçonaria, uma sociedade secreta que surgiu para voltar suas atenções para o aspecto político da Itália na época de sua unificação. O nome carbonário definia originalmente os carvoeiros que atuavam nas florestas da Alemanha no século XVIII. Porém, esta palavra ganha um contexto mais complexo em pleno século XIX, quando vários países europeus passaram por momentos de política liberal e nacionalista, sobretudo na Itália, onde os chamados libertários queriam criar uma nação mais unificada. Assim, a queima do carvão veio a simbolizar a purificação das ideias e a propagação intensificada das ideias de liberdade e progresso, noções bem propagadas no meio maçônico. Então podemos definir os carbonários como um grupo de sociedade secreta revolucionária, fundada no início do século XIX na Itália. E, como sabemos, embora os seus objetivos muitas vezes tivessem um foco patriótico e liberal, eles não tinham uma agenda política clara. Vemos, da mesma forma, como a maçonaria teria se originário de uma associação de pedreiros, os carbonários derivam sua ideologia de uma associação de trabalhadores que surgiu originalmente na Idade Média, exatamente na mesma época dos maçons. Havia também algumas diferenças fundamentais. Enquanto os maçons tinham seus rituais baseados na ideologia dos pedreiros, os carbonários montavam seus baseados em tradições de carvoeiros, lenhadores de florestas, carpinteiros e artesãos. O que essas categorias de trabalhadores tinham em comum era o fato de todos mexerem com madeira. Os cargos mais elevados recebiam terminologias baseadas em árvores. Os mais conhecidos eram sempre chamados de irmão, seguido de algum tipo de árvore, como irmão carvalho, por exemplo. A mesa em torno da qual se reuniam era chamada de océpo, e as suas cadeiras eram feitas com montes de gravetos. Os objetivos de uso, numa simbologia próxima à dos maçons, eram coisas típicas das atividades madeireiras, como serras, machados, pedaços de madeiras e folhas de carvalho. Também, a exemplo dos maçons, os carbonários sempre utilizavam aventais de couro vermelho durante os seus trabalhos. Embora as razões pelas quais a carbonaria tenha se voltado mais para o lado político seja um verdadeiro mistério, a verdade é que ela teve um papel fundamental na história europeia. Existiu, de fato, também uma unificação. Estima-se que este período de transição tenha ocorrido entre 1807 e 1812, no sul da Itália, quando o ministro da política do reino da Nápoles e da Sicília, um certo Marghella, torna-se patrono dessa ordem, que mantinha o parâmetro normal da maioria das sociedades secretas, ou seja, composto exclusivamente por homens. Isso aconteceu durante o reinado de Joaquim Murat, que viveu de 1767 até 1815, que era cunhado de um dos principais generais de Napoleão. Marghella queria a unificação da Itália sobre um regime de monarquia constitucional que usaria para depor governantes estrangeiros, como o próprio Murat. Os pesquisadores italianos acreditam que o ministro tenha conseguido, com o uso de muita lábia, converter a sociedade numa ordem que seguia um rígido código militar com direito a membros armados, e que nos anos seguintes exerceria grande influência política. Para estes, os carbonários teriam sido os autores da grande maioria das rebeliões que não deram certo naquele período, que terminaram sendo sufocadas no ano de 1850. Porém, o ideal da liberdade daquele país permaneceu, propagou-se por quase toda a península e atraíram nomes de peso como Camilo Carvão, primeiro-ministro do estado nortista de Piemonte, e o famoso líder
Guipere Garibaldi. É verdade que em muitas ocasiões seus integrantes, independentemente de suas lojas, se filiavam a movimentos ou grupos ativistas e vingadores, embora a maçonaria como instituição nunca tenha apoiado tais comportamentos. É inegável que em certas ocasiões a carbonaria recebeu apoio da maçonaria, entretanto, nunca foram uma mesma instituição. Seus propósitos e seus objetivos raramente foram os mesmos.